paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a esse devocional, ao qual diversas vezes nós trazemos a palavra de Deus e a claridade dela para que nós possamos começar o nosso dia, ou se você estiver vendo à tarde ou à noite, começar a sua tarde ou sua noite ouvindo a palavra de Deus e aprendendo mais dela. E hoje, para isso, foi-se escolhido o texto em Jó capítulo 28. Eu tenho lido o livro de Jó e eu acho que é um livro extremamente interessante, né? E esse capítulo 28 tocou o meu coração. E por isso eu queria compartilhar com vocês esse entendimento que o Senhor colocou sobre mim. Então que você possa ler esse capítulo aí onde você está, né? Seja no ônibus, seja no seu trabalho, que você possa ler. Se vocês quiserem que eu leia ele durante o vídeo, que fica melhor, deixa aí no comentário para que eu entenda se realmente vocês gostam que eu deixe ou se vocês preferem ler também. Então eu vou testar esse vídeo para ver se vocês preferem ler. E caso vocês não gostem, deixem no comentário também para que eu possa ler também nos vídeos se assim, né, for bom. Mas o capítulo 28 de Jó, ele começa com Jó explicando aqui no capítulo 28 sobre as minerações que havia naquela época. Mesmo naquela época, que era uma época bem distante, uma época ali, né, até de mais de 1000 anos antes de Cristo, ali já se havia uma época de mineração extremamente bela, como nós vemos, extremamente rigorosa aqui, que eram feitas para conseguir minérios como ouro, topázio, esmeralda e todos os outros minérios que nós conhecemos como pedras preciosas. Eram-se usadas técnicas para poder pegar esses minérios. E Jó ele descreve aqui, né? Eu posso ler aqui o comecinho para que a gente possa estar entendendo, que ele diz assim que existem mais minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra, do minério e funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recondidos mais remotos em busca de minério. Nas escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço em locais esquecidos pelos homens e pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura, se balança. Ele vai dando continuidade aqui até o versículo 11, nos mostrando sobre como esse lugar é incrível, que os animais não chegam porque os homens fazem as minerações de forma espetacular, eles cavam as cavernas e seus olhos estão atentos a enxergar ali os minérios que estão ao seu redor, as pedras preciosas. Ele descreve isso, que é uma técnica até um pouco avançada, né, para sua época, mas que havia já ali naquele período, muito interessante. Só que algo que me chamou a atenção e que me fez, sabe quando a gente lê a Bíblia e sente aquele prazer, meu Deus, que palavra profunda, foi quando eu li esse capítulo também. Eu li também no capítulo 29 em seguinte, que nós vamos falar, acho que na quarta-feira, se tudo der certo, eu vou postar o vídeo sobre esse devocional, porque é incrível como a perspectiva de Jó e a oração dele, como ele se movimenta, muda a partir desses capítulos, e eu quero trazer para vocês, para que nós possamos entender aquilo que Jó deu naquele momento e a oração que ele fez a Deus. Mas especificamente aqui no versículo 12, ele vai começar a falar sobre algo mais valioso do que o ouro, mais valioso do que a prata. Ele começa perguntando aqui no versículo 12, onde está a sabedoria? Onde se pode, porém, achá-la? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Ele vai nos mostrando sobre algo que o homem não pode possuir com riquezas, sobre algo que o homem não pode conseguir com influências. E ele faz aqui também até uma onomatopeia, né, dizendo que o abismo fala, onde está? Né, aqui no versículo 14, onde está? Em mim não está. O mar diz, não está comigo. Ele mostra grandes coisas nessa terra. O mar é uma das coisas maiores que existe no nosso planeta. Sabe, o abismo é profundo. E ele vai dando um exemplo. Onde está? Comigo não está. Então, mesmo coisas grandiosas não possuem a sabedoria, não possuem um entendimento. Ele continua aqui dizendo no versículo 15 que ela não pode ser comprada com ouro, nem com ouro puro de Ofir, que era um dos ouros mais puros que existia naquela época. E ele vai nos mostrando até o versículo 19 que nem o ônix, nem as pedras mais preciosas são capazes de comprá-la, porque essa sabedoria, esse entendimento é mais precioso do que essas coisas todas. É mais precioso do que tudo que ele citou aqui. É mais precioso do que as coisas que haviam naquela época. Não mudou também, porque ainda assim é mais precioso.
E depois, no decorrer, no versículo 20, ele começa a falar onde nós podemos encontrar essa sabedoria. E ele começa a falar sobre que nem a morte conseguia entender a sabedoria, como se ela tivesse só ouvindo um sussurro. Mas que ele fala que a sabedoria está com Deus. E Deus, ele sabe como encontrar a sabedoria. E ele tem os olhos que conseguem andar por toda a terra e que conhece aonde a sabedoria está. E ele confirma sobre a criação de Deus. E ali ele fala que depois de toda a criação, Deus olhou para a sabedoria e confirmou-a. E que ele disse ao homem aqui no versículo 28. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Nós percebemos que no dia de hoje, tantas pessoas têm tentado comprar muitas coisas, têm tentado conquistar o amor de outros com dinheiro, têm tentado conquistar até muitas das vezes a Deus com dinheiro, têm tentado vir sobre a casa de Deus e achando que a sua oferta é a coisa mais importante que Deus nota. Mas, na verdade, nós vemos que aquilo que está em Deus, aquilo que está nele, só Ele pode revelar para nós. Aquilo que só Ele sabe, só Ele pode mostrar para nós. O mundo não consegue conhecer essa sabedoria, porque só Deus pode revelar. E Ele revela aqui no versículo 28, que no temor do Senhor está a sabedoria. Quando nós respeitamos a Deus, quando nós temos a Ele, quando nós tememos a Ele, quando nós nos reverenciamos a Ele, Ele nos dá a sabedoria. Muitas pessoas perguntam, por que aquele cristão que nem entende muito de ciência, nem compreende muito daquilo ali, consegue crescer na vida, consegue ali ter a sabedoria de resolver as coisas, porque ele teme ao Senhor. Ele busca ao Senhor, ele compreende a sua palavra, ele busca o entendimento da presença do Senhor. E ele não faz isso com esforços humanos. Ele não faz isso querendo comprar a sabedoria de Deus, mas ele faz isso buscando a Deus. Mas ele faz isso buscando a Deus. Ele faz isso se entregando a Deus. Ele faz isso temendo ao Senhor. Ele também tem um entendimento, evitando o mal, como nos diz aqui no versículo 28. Quando ele tem a oportunidade de fazer ali o que José poderia ter feito, deitar com a mulher de Potifar. Mas ele evitou o mal. E ali ele teve um entendimento de Deus. Às vezes as provações que nós passamos na nossa vida, as tentações, é para que nós possamos adquirir um entendimento. É evitando o mal, é ali buscando a presença de Deus, é temendo ao Senhor que a gente consegue entender isso. E Jó, ele compreende isso porque ele era um homem rico, ele tinha muito dinheiro. Mas aquilo que ele estava ganhando aqui, no meio do sofrimento, no meio da obediência dele mesmo nesse estado, no meio do temor que ele tinha de Deus mesmo nesse estado, o Senhor estava também adquirindo sabedoria a ele. Estava adquirindo entendimento. Então nós podemos entender nas nossas vidas que por mais que nós possamos passar por dificuldade, aquilo que Deus tem a nos dar, o ouro não pode comprar. Aquilo que Deus tem a nos entregar, nada neste mundo pode comprar. Sabe, eu não posso comprar o amor de Deus, Ele me dá de graça. E a sabedoria dele vem dele mesmo. Quando eu temo, ele me faz ser sábio. Ele me faz compreender as coisas que eu não consigo ter entendimento. Porque assim, na graça e no conhecimento, para que nós possamos compreender aquilo que Deus também tem a nos dar. Mas eu não vou fazer isso com esforços humanos, querendo conquistar aquilo que Deus tem a me dar. Mas eu vou fazer isso nos pés de Jesus. Os discípulos não eram pessoas de tanto exemplo assim. Pedro não era alguém que tinha um estudo extraordinário. Ali Mateus era um cobrador de impostos. Muitas pessoas ali, o irmão de Pedro também eram pescadores. Deus, ele falou que ele escolheu os loucos para confundir aqueles que acham que são sábios. Então, aquilo que Deus oferece a nós, irmão, é muito mais valioso do que o que o mundo nos oferece. A sabedoria do homem, a palavra de Deus nos diz que é nada para Deus. Ele olha e dá risada porque é muito pouco. Mas quanto de nós não temos visto hoje em dia tantas pessoas falando que é sábia, tantas pessoas querendo explicar a origem do universo, querendo explicar que o homem veio do macaco, que aquilo aconteceu para tentar desmitificar Deus. Só que até hoje eles não conseguiram.
porque essa palavra é viva e eficaz. E essa sabedoria não é dada para qualquer um. Nós precisamos temer ao Senhor para que Ele nos ensine como agir com sabedoria. Porque se eu não temo ao Senhor, eu vou agir sempre da forma que eu acho melhor. Eu vou agir sempre da forma que eu acho que vai ser sempre bom para mim. Só que se eu tenho um temor do Senhor, Ele me ensina a como agir numa situação que eu não consigo entender. É assim que aqueles que acham que são sábios são confundidos. Quando eles acham que sabem de tudo, eles veem um crente que não tem muito entendimento, não tem muito estudo, mas que mesmo assim é sábio. Que não compreende tantas coisas como ele, intelecto, mas que tem o entendimento do Senhor, que se desvia do mal. Esse era Jó. A palavra nos diz que ele se desviava do mal, que ele era alguém ali que era reto perante o Senhor e provavelmente ele tinha sabedoria porque ele temia ao Senhor. Então é essa palavra que eu quero deixar para o nosso coração. Será que nós compreendemos que aquilo que Deus ele tem a nos dar é muito mais valioso do que o ouro? Ou nós estamos se agarrando no ouro dessa terra, achando que nós podemos comprar até aquilo que é incomprável? Porque aquilo que Deus nos ofereceu foi amor, foi de graça para nossas vidas. Então, irmão, compreenda, você foi agraciado por Deus, assim como Maria. Maria não era a melhor, Maria também era uma pecadora. Mas mesmo assim, Deus chamou ela de agraciada, porque ela era uma mulher que Deus alcançou ela pela graça dele e fez ela viver algo extraordinário, que foi dar a luz ao Rei de todo o universo. Então, que isso possa ficar sobre o meu coração. As coisas mais valiosas neste mundo, irmão, não estão à nossa vista, porque Paulo disse que aquilo que está à nossa vista é perecível, mas aquilo que é invisível não acaba. Nós podemos não ver Jesus hoje, mas se nós cremos hoje nele, com certeza nós o veremos naquele grande dia. Porque Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não veem. Então nós somos bem-aventurados, nós não vemos Cristo como os discípulos viram, mas nós cremos que Ele virá nos buscar, nós cremos que Ele fez esse sacrifício por nós. Então que nós possamos levar isso sobre nossos corações. Naquele grande dia também, nós teremos a oportunidade de estar com Cristo, que é muito mais valioso do que todas as coisas nessa vida. Então, são passageiras, passa. Mas o que vem de Deus, irmão, o mundo nunca vai conseguir explicar. As pessoas nunca vão ter sucesso em conseguir. Porque aquilo que somente Deus pode dar, só é alcançado de joelho diante dele. Reconhecendo que Ele é o Senhor e nós somos pó e precisamos dele. Porque tudo é dele, tudo veio por ele, tudo voltará para ele. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, sabe, clicar no sininho de notificações para que quando tiver uma palavra nova você pode ser avisado também, para que o YouTube te envie uma notificação, para que você possa estar aí conosco. Fique à vontade para interagir nos comentários, tá bom? Deus abençoe você, tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Até mais.